Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Carla, sou psicóloga, sou professora da Pitágoras Fortaleza, sou doutora em saúde coletiva e tenho um projeto de extensão chamado GEPLI. No GEPLI, nós somos um grupo de extensão em práticas lúdicas e educacionais e a gente desenvolve tecnologias educativas para auxiliar nos processos de saúde. E hoje a gente vai estar fazendo esse momento online com vocês. Na verdade, isso aqui era uma reunião do grupo de estudos, a gente resolveu fazer ao vivo para quem também tiver interesse. E a gente vai conversar hoje sobre ansiedade e sobre estresse infantil. E a gente não pode deixar de falar desse momento que a gente está vivendo, né? Estamos todos, ou grande parte de nós, vivendo um processo de isolamento em que as crianças estão sendo muito expostas. E não é incomum, principalmente agora que a gente já está entrando na segunda semana, apresentarem alguns quadros, como os quadros de ansiedade e quadros de estresse. Então, para iniciar, eu vou esclarecer para vocês o que é ansiedade. Primeiro que a ansiedade é uma emoção humana e ela é uma emoção natural. Eu acho que todo mundo aqui já esteve ansioso e é natural que a gente tenha ficado ansioso na véspera de um aniversário, na véspera de um casamento, na véspera de algum evento que você considere ser um evento muito positivo. Então, a ansiedade ela é uma coisa natural e até importante, né? Já pensou você conhecer alguém e no dia seguinte não ter vontade de vê-la novamente? Então, essa ansiedade ela também nos move, ela também pode ser prazerosa, né? A ansiedade de amanhã fazer uma viagem que você sempre sonhou. Então, nem toda ansiedade ela é negativa. No entanto, quando é que a ansiedade ela passa a ser negativa? A gente tem que respeitar muito aquele tripé que eu falo muito em sala de aula, que é frequência. Quando eu sinto essa sensação, essa emoção durante muito tempo e várias vezes ao longo do dia, é a intensidade que eu sinto isso. Poxa, eu vou me casar amanhã, então é natural que você esteja muito ansiosa. Mas se essa intensidade é desproporcional ao evento que vai acontecer, e também o prejuízo que isso traz para a tua vida. Então, assim, você está muito ansioso e você não consegue ir fazer aquela prova, você está muito ansioso e você não consegue executar aquela atividade que você tinha pensado. Isso sim são problemas e a gente precisa tratar isso. Então, em geral, quando é que a gente pode observar a ansiedade na criança? Crianças elas vão ter comportamentos diferentes dos adultos. O que a gente mais vê em adultos sintomas como comer demais ou beber demais, alguns tipos de irritação. Pessoas adultas, quando estão muito ansiosas, também naturalmente acabam tendo compulsões, né, como roer as unhas, movimentos um pouco estereotipados. Então, a ansiedade adulta tem alguns sintomas diferentes da ansiedade infantil. Na ansiedade infantil, o que a gente mais vai observar são mudanças de humor. Então, principalmente agora, nessa segunda semana de quarentena, a gente está observando algumas crianças ficarem irritadas, algumas crianças ficarem grosseiras. E isso não é porque as crianças, né, seus filhos têm algum problema. Na verdade, devido a esse movimento que a gente está vivendo, devido a esse momento que a gente está vivendo, as crianças estão começando a ficar ansiosas. Né? Semana passada, muitos estavam ali no oba-oba, poxa, ficar em casa, brincando com o papai e com a mamãe. E agora essa semana se perdurando, não podendo sair, ver as outras pessoas que eles estão acostumados, eles podem apresentar essas alterações de humor e essas alterações de irritação são as mais comuns. Uma outra sintoma muito comum em relação à criança são questões cognitivas, né? A memória começa a ficar ruim, se ele já estava lendo, já estava escrevendo, agora ele pode apresentar quadros de dificuldade. Isso também são sintomas de ansiedade. Um outro sintoma que a gente tem que ficar alerta nos pequenos são alterações comportamentais. Por exemplo, de repente o meu filho já dormia sozinho e agora volta a dormir na cama comigo. Ou meu filho já tinha tirado a fralda e agora voltou a fazer xixi na cama. Essas alterações comportamentais, elas também podem estar relacionadas com esse momento de ansiedade que a gente está vivendo, tá? E um outro sintoma que a gente vai conversar bastante hoje é sobre o estresse infantil. Estresse está na boca do povo, né? Todo mundo fala sobre estresse, todo mundo tem estresse. A gente patologiza muito o estresse, mas na verdade o estresse ele é uma reação normal. É o nosso organismo tentando se reajustar biologicamente a situações difíceis, que é um dos casos que a gente está vivendo agora. O estresse por si só, ele não é uma doença, tá? Mas o estresse, se ele é vivido de uma forma muito intensa e de uma forma muito frequente, ele pode sim abrir portas, abrir caminhos para outras doenças, né? Como
baixa de imunidade, que nesse momento ninguém está querendo ter baixa de imunidade, pode piorar, né, pessoas que já têm problemas com depressão, pode piorar quadros ansiosos. Então é muito importante que a gente fique observando se os pequenos não estão sob estresse. E quais são, Carlos, os sintomas de estresse nos pequenos? Em geral, criança é saudável. Então, se teu filho de repente começou a falar, tá sentindo dor aqui, tá sentindo dor ali, é uma coisa que a gente precisa desconfiar. Uma outra coisa que a gente precisa ficar atento são a tics. Crianças que não apresentavam determinados tics, como por exemplo, piscar muitos olhos, roer as unhas, fazer movimentos estereotipados. Então, muitas vezes isso são sintomas de estresse. Uma outra coisa que a gente está observando é náuseas. Né? Então, se a criança começou a ficar enjoado e ela não está gripada, não existe nenhuma outra condição que vai explicar o porquê que essa criança poderia estar enjoada, pode ser também um sintoma de estresse. E um outro sintoma que já está acontecendo muito é a hiperatividade. Como eu já falei, a ansiedade traz alterações comportamentais, o estresse também. Então, as crianças, por estarem muito irritadas, por estarem estressadas de ficarem em casa ou estressadas porque não tem para onde gastar toda a energia que eles têm, acabam ficando muito estressados. Então, eles acabam ficando muito hiperativos, muito danados, né? Começam a fazer coisas que você geralmente não via seu filho se comportando assim. Então, sim, isso pode ter relação com o momento que a gente está vivendo nesse momento. Então, Carlos, e o que é que a gente faz? Né? Quais são as orientações? Porque a gente está vivendo, sim, essa pandemia. É uma pandemia mundial. A orientação primeira é que as pessoas fiquem em casa. E eu já estou em casa com meus pequenininhos, ou um pequenininho, já há vários dias e eu já não sei mais o que fazer. Então, primeiro, é muito importante que a gente estabeleça uma rotina com a criança. Não precisa ser acordar no mesmo horário de sempre, não precisa ir dormir no mesmo horário de sempre, até porque as coisas mudaram. Então, o ideal é que você pactue com ela uma nova rotina. Então, se você antes acordava 6 horas da manhã para ir para a escola 7, hoje não precisa mais. Mas você vai, vamos combinar aqui entre nós, que agora você vai acordar todo dia 7h30. Acordar 7h30, tomar seu café e depois fazer as atividades de casa. É muito importante que os pais fiquem atentos. A maioria das escolas está ofertando atividades online, sistemas EAD, às vezes até aulas ao vivo. Então, é muito importante que o pai esteja se comunicando com a escola para que a criança sustente essa rotina. Uma outra coisa importante é que, de preferência, que os pais estejam estabelecendo 2 momentos do dia para essa rotina de estudos, porque era assim que funcionava na época que eles iam para a escola. Então, geralmente, de manhã eles iam para a escola, final da tarde faziam a lição. Então, os pais podem estabelecer, não precisa ser naquela mesma carga horária. Porque ele ficava 4 horas na escola, tem que passar 4 horas de manhã estudando. Não precisa, mas é importante para que eles não percam um pouco esse feeling, né, de estar estudando de manhã, estar estudando no finalzinho da tarde. E estabelecer essa rotina é muito bom, porque a rotina nos organiza, né, a rotina diminui a ansiedade. Muitas das pessoas que estão apresentando ansiedade nesse momento é porque elas estão sem saber o que fazer, como fazer, quando fazer. Então, estabelecer uma rotina com os pequenos é muito importante. Outras coisas que podem ser acrescentadas. A criança precisa gastar energia. Então, chame seu filho para participar com você das atividades da sua casa, né? Chame eles para lavar louça, chame eles para fazer uma limpeza, para fazer uma faxina. Transforme isso num momento lúdico, num momento divertido. Isso é muito importante agora para eles gastarem energia. Faça também momentos em família. Vão assistir um filme juntos, vão jogar algum jogo juntos. Estabeleça dentro dessa rotina um momento em que seu filho possa ficar perto de você e de toda a família. Uma outra coisa importante sobre o momento que a gente está vivendo agora é não ter medo de perguntar o que a criança está pensando. Como eu disse para vocês, muitas crianças no início estavam ali muito mais felizes porque iam para casa do que qualquer outra coisa. Mas dependendo da idade da criança, muitas delas estão sendo bombardeadas por informações no WhatsApp, por informações no celular. Então, é muito importante que você saiba, né, de fato, o que é que ele está assistindo, o que é que ele está ouvindo, o que é que ele está pensando sobre esse assunto. Para evitar pânico, para evitar medos. Porque muitas vezes a criança, quando ela não tem uma informação direta e precisa, ela tende a confiar na imaginação dela. E a maioria dos nossos pequenos que assistem
filmes, jogam videogames, existem vários videogames aí sobre apocalipse zumbi, enfim. Então a gente não sabe o que está passando no imaginário deles. Então é muito importante que você não tenha medo. Pergunte o que ele está achando que está acontecendo, pergunte sobre o que está preocupando ele, sobre como é que você pode ajudar nesse momento. Porque as crianças, elas não se preocupam só com a sua segurança, elas se preocupam também com a segurança das outras pessoas, dos avós, dos tios, dos coleguinhas da escola. O que é uma ótima pedida é você permitir que as crianças, elas entrem em contato com os coleguinhas da escola, façam videoconferências com os colegas, com os primos, com os outros familiares. É muito importante incentivar esse momento. O que a gente está vendo de respostas em relação nas crianças nesse momento de pandemia? As respostas ao estresse são as mais variadas possíveis, né? Como a gente está vendo na internet, as pessoas estão reagindo de formas muito distintas. E nas crianças não é diferente. Mas o que a gente observa de mais comuns nas crianças nesse momento? A gente observa que a irritabilidade, como eu já comecei falando hoje, é o mais comum. A gente observa crianças se tornando um pouco pegajosas, né? Então, crianças que já tinham mais autonomia, crianças que já dormiam sozinhas, que já tomavam banho, não davam trabalho para comer, de repente regrediram, né? Começaram a só querer que a mãe desse o almoço, só quer dormir se for acompanhado. E isso geralmente é uma reação ao estresse. Então, a gente precisa conversar com a criança, a gente precisa orientar, dar esse apoio também, né? Ser um pouco desse colo que ela está precisando nesse momento. Algumas crianças vão ter dificuldades em cuidar de si. Muitos pais estão impressionados. Poxa, ele já estava tomando banho sozinho. Poxa, eu não precisava mandar escovar os dentes. E de repente agora ele está me dando esse trabalho. Isso também pode ser uma reação, né, ao estresse, pode ser um sintoma de ansiedade. Por isso que é importante ficar sempre atento, ficar sempre orientando e lidar com isso com menos estresse. Porque se seu filho está estressado, está ansioso e você apresentar isso para ele também, provavelmente a gente vai ter um ambiente de conflito, de mais tensão. Então, nesse momento é muito importante lidar com isso com mais tranquilidade. Também não é incomum que a criança apresente comportamentos novos, que ela não apresentava até então, e muitas vezes até desafiadores. Isso provavelmente é uma reação ao estresse, né? O medo. Tem um livro bem legal e um documentário do Netflix da Brené Brown, que ela vai falar sobre vulnerabilidade. Então, não é incomum, quando as pessoas se sentem inseguras, quando as pessoas se sentem vulneráveis, elas acabem agredindo os outros. Isso também não vai ser diferente para os pequenos. Então, sem saber como se comportar, sem saber como agir, lidar com essa emoção nova que as crianças estão vivendo, muitas delas se tornam agressivas e desafiadoras. Uma outra coisa importante nesse momento, não só de pandemia que a gente está vivendo, mas é uma coisa que é uma orientação que tem que ser dada sempre aos pais. Que as crianças, elas precisam de um tempo de qualidade com a família. Eu sempre falo isso, é uma tecla que eu bato bastante, que é muito importante a gente ter momentos de qualidade para os nossos filhos. Muitas vezes os pais, não, mas todo final de semana a gente sai, e sair para os pais é levar para um parque que a criança vai brincar com outras crianças. Isso é ótimo, interagir com pessoas da sua idade é sempre muito positivo. Mas é muito importante que a criança possa, né, brincar com a família, brincar com os pais, se sentir acolhida, sentir que existe um ambiente em que ela possa conversar. Então é muito importante que os pais criem esses momentos de qualidade. E na quarentena, né, se tiver todo mundo em casa, porque nem todas as famílias, as pessoas realmente estão podendo ficar em casa, é muito importante que a criança sinta que, poxa vida, meu pai está em casa, minha mãe está em casa, e ninguém vem brincar comigo, ninguém quer tirar um tempinho para fazer atividades comigo. Então é muito importante que os pais sentem no chão, brinquem com as crianças, façam as tarefas, né, e criem um momento de qualidade, que não é só levar para um outro lugar, e sim estar em casa com seus filhos. Eu postei essa semana e semana passada uma série de jogos e brincadeiras que pode ser feito em casa, que pode ser feito em família. E essa é uma ótima opção, né, da gente estar criando laços com os nossos filhos, recriando os laços com os nossos filhos e com a nossa família como um todo. E além disso, o fato da gente estar próximos, né, das famílias estarem unidas, cria uma conexão social rica e faz com que a criança possa mostrar mais resiliência, né? Então, muitos estudos vão mostrar que quando a criança se sente segura, quando a criança sente que vive num ambiente que ela
ela pode falar sobre seus sentimentos, que as pessoas escutam essa criança, essas crianças tendem a ser mais fortes, essas crianças tendem a ser mais resistentes aos problemas e às adversidades. Então, sim, estar sentando em casa e brincando com seus filhos vai fortalecer o seu filho. Tem um documentário muito bonito chamado O Início da Vida, tem no Netflix, e um neurologista ele tem uma fala muito importante quando ele vai falar sobre como o amor é um sentimento importante para fortalecer as conexões cerebrais do seu filho. Então, se você quer garantir o futuro do seu filho, se pensa muito, né, em botar seu filho em boas escolas, e muitas vezes a gente, como pai, se afasta dos nossos filhos por trabalhar demais, por querer garantir para eles a melhor educação, o melhor acesso a tudo. E os neurologistas já estão dizendo para a gente que é o amor que sustenta essas conexões neurológicas. Então, você precisa estar próximo do seu filho precisa se sentir amado, porque aí sim, de fato, qualquer outra informação que ele tiver, essa informação vai ficar e vai ser mais, digamos assim, forte na vida do seu filho. Então, permitir, né, levar esse amor, levar essa segurança para o seu filho, vai garantir melhor conexões neurológicas. Uma outra coisa importante, quando eu falei para vocês, perguntem aos seus filhos o que é que eles acham que está acontecendo. Porque existem opiniões muito distintas, né? Eu vi um bebezinho na internet, eu não sei se vocês virem, falando: mamãe, cuidado, é um monstro. Então, é muito importante que, da forma adequada, dentro da linguagem acessível, né, para criança, para adolescente de cada idade, a gente possa comunicar o que está acontecendo. Para os pequenininhos, tem um vídeo da Turma da Mônica, que é bem bacana, que ele vai explicar, né, por que a gente não pode abraçar, por que a gente não pode beijar, que na verdade isso é um gesto de amor, principalmente nas casas, né, em que tem crianças e tem idosos, que provavelmente agora a orientação é que esses idosos fiquem mais resguardados. Então, por isso, é muito importante a gente estar orientando as crianças. Para os pequenininhos, eu sugiro mostrar esse vídeo da Turma da Mônica. Para os maiorzinhos, a gente já pode estar conversando, explicando. É muito importante deixar claro que esse vírus ele não é mortal, né? Que as pessoas estão sendo guardadas para não adoecerem, porque não cabe todo mundo dentro do hospital. Então pode explicar que o médico não vai conseguir atender todo mundo, para evitar, né, que as crianças estejam entrando em pânico ou estejam entrando em desespero por causa disso. A outra coisa importante é que os adultos limitem o acesso às informações, principalmente da imprensa. Hoje, praticamente todos os canais de TV estão sempre falando sobre o vírus, sobre o vírus. Então, para uma criança pequena ou para um adolescente, isso pode ser muito assustador. Até para nós, adultos, também é assustador. Então, assim, fica de olho no que é que teu filho está assistindo, tem um pouco de cuidado, né, sobre os grupos do WhatsApp. Muitas vezes as crianças acabam circulando informações diferentes. E não é incomum que principalmente os pré-adolescentes, os adolescentes, passem muito tempo frente ao celular. A gente fala muito na TV, mas hoje em dia as pessoas passam muito mais tempo em frente ao celular. Então fica sempre conversando com ele, limita um pouquinho essa questão do tempo nas telas, né? Que a gente inclui videogame, a gente inclui celular, a gente vai incluir computador, para que essa criança não seja muito exposta a muitas informações, as informações assustadoras, e só piore ainda os quadros de ansiedade e de estresse, certo? E por fim, o que, é que a gente pode estar fazendo para tranquilizar essas crianças, né? Como eu já falei para vocês, algumas coisas é conversar. Não ter medo de tirar as dúvidas das crianças, não ter medo de perguntar para elas como elas estão se sentindo. Outra coisa que eu já falei que é muito importante, né, que os cuidadores precisam estar atentos, é manter uma rotina. Como eu disse, não precisa ser a mesma rotina. Acho que ninguém hoje está vivendo a mesma rotina. Mas apesar desse momento diferente que nós estamos vivendo, construir uma rotina, né? Uma hora para acordar, uma hora para dormir, uma hora para as refeições. É importante que as refeições sejam feitas em família, que as pessoas consigam fazer as refeições juntas. O horário para estudar, o horário para a TV, o horário para o videogame. Essa rotina ela é estruturante, ela é importante para a criança, né? Uma outra coisa é incentivar a criança nesses movimentos de autorregulação. O que seria isso, Carla? Autorregulação. Primeiramente é respeitar os momentos. Acho que todos nós temos o nosso direito de vez em quando a ficar um pouco ansiosos, a ficar um pouco estressados. Mas a gente trabalhar com a criança que isso é normal e que o importante é que ela reconheça: poxa, eu estou muito irritado, ixi, eu já reparei que eu não estou bem. E o que é que me ajuda a me acalmar? Não, eu me acalmo se eu for ouvir uma música X. Eu me acalmo se eu for ajudar a mamãe a fazer um bolo.
Eu me acalmo se eu for jogar Lego. Então, assim, esse mecanismo de autorregulação nada mais é do que você ensinar a criança a se observar, né? Quando você fala, poxa, Pedrinho, mas você não costuma dormir com a mamãe, de repente quis dormir com a mamãe, tá acontecendo alguma coisa, né? Faz ele pensar, empresta teu cérebro para ele, ajuda ele a pensar junto com você, né? Para que ele vá refletindo sobre e ele vá se autorregulando. Tem problema dormir com a mamãe porque tá com medo? Não tem. Mas é só para ele pensar, né? Realmente eu tô com medo, por que eu estou com medo, quais as coisas que eu posso fazer para evitar esse medo. Então é muito importante que a gente esteja conversando e batendo esse papo com a criança. Uma outra coisa importante é ajudar a aumentar a autoeficácia da criança. O que seria aumentar a autoeficácia? É fazer a criança se sentir útil. Acho que nesse momento todos nós estamos precisando aumentar a nossa autoeficácia, né? Eu vejo muita gente fazendo live no Instagram, muita gente fazendo coisas tipo cantores cozinhando, e eu acho que na verdade a ideia é essa, é aumentar a autoeficácia. Já que eu não posso ajudar de uma outra forma essas pessoas que estão adoecendo, esses profissionais de saúde que estão lá, né, atendendo e cuidando das nossas pessoas que estão precisando, né, de saúde nesse momento, muitos de nós ficam buscando formas de ajudar assim, né, mandando corrente de oração, cozinhando para a família, indo fazer uma compra para um vizinho que não pode sair de casa. E as crianças também precisam disso. Então, uma forma bacana de aumentar a autoeficácia dessas crianças é convidá-los, dizendo, vamos lá, me ajuda, hoje eu estou precisando de ajuda para botar a mesa, hoje eu estou precisando de ajuda aqui no meu trabalho, pede para ele escrever alguma coisa, fazer alguma coisa. A gente está incentivando muito que as crianças mandem bilhetinhos, né, para as pessoas que não estão podendo sair de casa, ou mandem mensagem, ou liguem para os familiares. É a gente tentar encontrar um momento para que essas crianças se sintam úteis, né, sintam que estão fazendo alguma coisa para ajudar as pessoas que estão precisando, para ajudar nesse momento que a gente está vivendo, tá? Uma outra coisa muito, mas muito importante é os cuidadores cuidarem de si. Eu tô vendo aí muitos movimentos, né, de mães cansadas, né, de mães que estão sozinhas dentro de casa com 2, 3 filhos, cuidando da casa, fazendo faxina e fazendo comida e muitas vezes tendo que trabalhar, né? Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas a impressão que eu tenho é que o home office faz a gente trabalhar muito mais do que quando a gente saía de casa para trabalhar. Então tem muita gente cansada. Então é muito importante que os cuidadores não se esqueçam que precisam cuidar de si. Aí eu sempre gosto de lembrar da metáfora da máscara de oxigênio. Vocês, quem já andou de avião, ou então já assistiu algum filme de avião, deve ter visto, né? Que geralmente as aeromoças falam, né? Que quando as máscaras de oxigênio caírem, coloque primeiro em você e depois você coloque em uma criança ou num idoso, alguém que precise de ajuda. E por que isso? Porque se você não estiver bem, você não vai poder cuidar de ninguém. Então, se você é mãe, se você é pai, se você é avô que está cuidando de criança, você está cansado, está estressado, peça ajuda, ligue para alguém, converse, mande uma mensagem, né? Tire ali 10 minutinhos para você, para tomar um banho, né? Para deixar bastante água cair na sua cabeça, porque estamos sim todos tensos, todos estressados. Eu estou vendo aí uma série de avós precisando cuidar dos netos porque os filhos precisam ir trabalhar. Então, sim, é muita responsabilidade. Então, é importante que vocês não deixem de cuidar de si e de pedir ajuda, né? De conversar com outras pessoas e de dividir esse momento difícil com outras pessoas, tá? E com as crianças, gente, também é muito importante que a gente enfatize os pontos fortes, né, desse momento, que a gente leve esperança, que a gente seja positivo. Uma coisa que eu costumo falar bastante é, agora, nesse momento, a melhor forma que a gente tem de ajudar é ficando em casa e evitando que o vírus se propague. Mas já já a gente vai poder ajudar de outras formas, né? A gente vai poder ajudar as pessoas que estão precisando, a gente vai poder trabalhar, né, para auxiliar outras crianças. Então a gente tem que lembrar as pessoas de que isso vai passar, né? Já passou em outros países, a gente já tem tido resultados positivos. Eu vejo já muita gente postando não a quantidade de pessoas que adoeceram, mas sim a quantidade de pessoas que se curaram desse problema. Então é muito importante a gente estar sempre conversando. Então na mesa, ao invés de falar, né, só dos quantidade de casos, daquele boletim que sai todo dia sai um boletim de óbitos e de pessoas adoecidas, vamos falar também das pessoas que se curaram, dos lugares que já estão melhorando. Né? Trazer um pouco de positividade para esse cenário, ele é muito importante, principalmente para os pequenos, né? E Carla, eu já estou há uma semana, há 10 dias, sem dar conta, o meu pequeno não tá bem, tá chorando muito, tá se comunicando de uma forma muito diferente.
Se nenhuma dessas sugestões, se todas essas sugestões que eu já dei, você já fez e nada melhorou, a orientação é que você busque ajuda profissional, né? Tanto psicólogos quanto psiquiatras, como psicopedagogos, fonos, tá todo mundo trabalhando de forma online. O que eu fiz eu não atendo criança online, eu confesso a vocês que eu nunca tentei, é uma modalidade ainda muito nova, foram poucos atendimentos online que eu fiz ao longo da minha vida. Então, o das crianças realmente eu nem comecei a tentar agora, nesse momento que a gente está vivendo. Mas o que eu estou fazendo é conversando com os pais das minhas crianças de perto, dando orientações, dando sugestões, né, avaliando as alterações de humor. Então, se nada do que eu falei foi eficaz, foi efetivo, se você já tentou de tudo e não conseguiu boas respostas, a orientação é que você busque ajuda profissional, que você busque um desses profissionais que eu falei. Você também pode tentar conversar com a escola para pedir para que eles mandem outras atividades para ajudar vocês, né? As escolas também estão tentando, trabalhando para que as crianças realmente tenham orientações. Então não deixe de pedir ajuda, porque nesse momento está todo mundo precisando de se ajudar. E as minhas alunas, né, os meus colegas psicólogos, eu peço muito que compartilhem essas informações. Essas informações eu retirei de um artigo. Eu vou deixar para quem quiser, é só me pedir. Eu montei uma aulinha, um slide. Mas quem quiser mais orientações, mais sugestões, podem me chamar no direct. Eu peço para que as minhas alunas também continuem estudando como a gente está fazendo e tirem e deem essas orientações, né? Repassem essas orientações para outros colegas profissionais ou para outros pais. Oi, Glauber, estou vendo aqui meu professor querido entrando. O que agora, nesse momento, como profissional, o que a gente tem que fazer é estar disponível para a sociedade, né, para tirar essas dúvidas, para levar essas informações para a população, para tentar diminuir um pouco a angústia, a ansiedade que estamos todos vivendo, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação a como tratar os pequenos nesse momento, tiver alguma dúvida do que a gente pode fazer, eu estou aqui disponível, né, no direct para vocês. E se alguém tiver mais alguma dúvida também quiser trazer, eu agradeço, tá, gente? No mais, eu agradeço aí a atenção, a paciência de vocês. E quem quiser conhecer depois o nosso projeto, o GEPLI é um projeto de extensão em práticas lúdicas e educacionais. Nós funcionamos dentro da Faculdade Pitágoras Fortaleza. A gente desenvolve tecnologias. A gente está trabalhando, ano passado a gente desenvolveu um jogo de tabuleiro para trabalhar a prevenção do abuso sexual infantil com crianças e adolescentes. Esse semestre a gente está finalizando um aplicativo, eu espero poder divulgar para vocês em breve, para orientar famílias e comunidades que fazem parte, né, de que crianças estão se automutilando, que é um outro problema. Então é muito importante que a gente esteja muito atento, né, às crianças e aos adolescentes, às pessoas de um modo geral que têm transtorno mental nesse momento. Por ser um momento de exceção, por ser um momento muito ansiogênico, essas pessoas estão muito vulneráveis. Então eu peço muito, né, que as famílias fiquem atentas, que conversem. O nosso aplicativo deve estar saindo aí no final do próximo mês. E a ideia desse aplicativo é facilitar a comunicação, né, que os pais, as escolas, as instituições consigam se comunicar com esses adolescentes e tentar entender por que isso está acontecendo. Tá, gente? No mais, eu agradeço a participação de vocês, a atenção de vocês. E qualquer dúvida, a gente vai conversando, tá bom, gente? Obrigada, um beijo. Essa live vai estar disponível aqui no meu Instagram por 24 horas, se eu não me engano. Ela também vai estar disponível no meu canal no YouTube e no Instagram da Pitágoras Fortaleza, tá bom? Então vocês podem compartilhar com os colegas, podem compartilhar com a família. E qualquer dúvida é só falar comigo, tá? Um abraço, gente. Tchau. Um beijo pros meus alunos mandando mensagem e pra minha família também que tá aí me vendo, tá, gente? Também tô morrendo de saudade. Um beijo. Tchau.